Aleluia. Então, lendo João 17, a gente vê uma oração linda de Jesus, tão reveladora, com tantos pontos, com tantas coisas para a gente observar. Ele ensina muito a gente e ele está ali ensinando os discípulos a orarem. E assim, se eu puder fazer extrapolar um pouquinho o cenário, tentar imaginar o que estava se passando, o que Jesus fala para a gente orar quando a gente quer orar com Deus? O que ele fala? Te tranca no quarto, vai no teu secreto e lá ora a Deus, sim ou não? Só que aqui tem um discípulo registrando, certo? Então eu fico imaginando Jesus deixando a porta entreaberta assim, eles entrando para o quarto, mas deixando a porta entreaberta para que isso fosse registrado e a gente aprendesse com essa oração. Então, já que a gente está entrando nesse final de semana tão especial que é a nossa torre de oração, então que a gente olhe para essa oração de Cristo e entenda o coração, a intenção que ele orou e entenda algumas revelações que existem ali. Amém? Então, nessa oração ele revela o mais profundo, mais íntimo que estava no coração dele, né? Por essa fresta então que ele deixa aberta para que o discípulo fosse ali e registrasse. Só que, galera, a gente só deixa a porta entreaberta quando a gente tem intimidade, sim ou não? Então, para Jesus deixar a porta entreaberta, para a gente escutar ele quando ele está intercedendo a Deus por nós, a gente precisa ter intimidade. Nos versos ali de 1 a 3, que diz assim, vou repetir: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que me enviaste, a quem me enviaste. Então ele começa toda oração com o Pai. E ao longo dessa oração, acho que ninguém contou, mas a gente pode contar, ele repete mais 5 vezes. E lá no verso 11, ele adiciona a palavra santo. Depois no verso 25, ele adiciona a palavra justo. Então já existe uma revelação importante aqui, que esse momento de oração, de intimidade, não é só um momento com a figura de um Deus. Entende o que quer dizer com a figura de um Deus? Um ser sublime, superior, e a gente pó e nada se colocando na frente desse Deus sublime e superior. Aqui ele está entrando num outro nível de relacionamento. E se a gente tem intimidade com Cristo, ele nos convida para entrar nesse nível de intimidade com Deus, onde ele é Pai. Amém? Pai santo, Pai justo, revelando a natureza de Deus. E se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Cristo chama Deus de Pai santo e Pai justo, Deus também espera que a gente se espelhe nele mais uma vez, depois da criação, e que a gente também se torne santo e justo. Outro detalhe, veja que a Cristo foi conferida a autoridade da vida eterna, sim ou não? Só ele tem o poder de tornar as criaturas de Deus em filhos seus. E é isso que a gente vê lá em João 1,12. E aí, eu vou abrir um parêntese sobre essa palavra criatura, para que a gente veja como, se a gente filosofar um pouquinho sobre isso, a gente vai ver que a salvação que Cristo nos concede, que ele tem autoridade para nos conceder, ela é algo que vai além de resgatar a criatura. Sabe por quê? Adão foi criatura de Deus. Aí alguns comentaristas vão debater se Eva foi também criatura ou foi gerada a partir de Adão. Mas não vou entrar nessa seara. Vamos considerar que Adão e Eva foram criados por Deus. Nós fomos gerados de Adão e Eva. Ou seja, a gente está mais longe de Deus ainda. Quem foi de fato criado, moldado em barro com as próprias mãos, recebeu o sopro da vida,
depois foi criado a partir de uma costela, foram Adão e Eva. Nós somos filhos, somos gerados, o que nos torna, nesse ponto de vista, algo ainda mais distante de Deus. Então, o que Jesus vem fazer é muito mais resgatar a criatura. Jesus vem resgatar aqueles que foram gerados humanamente com o passar dos séculos. Olha que bonito isso. Ver como o que Jesus fez foi lindo, tão significativo. A vida eterna, essa que a gente foi resgatado, é conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Mas vamos lá, não é conhecer do ponto de vista intelectual, não é conhecer do ponto de vista, eu decorei a Bíblia, eu sei os versículos, eu sei o que Cristo falou lá, eu sei o que Deus falou aqui. É muito mais profundo. Esse conhecer que a gente vê na Bíblia significa a mesma coisa que coabitar, ou seja, conhecer intimamente, é poder deixar a fresta aberta para a pessoa escutar a oração. Vida eterna a gente só tem quando a gente está em Cristo. O que quer dizer estar em Cristo? A gente coabita, a gente divide o mesmo coração, a gente divide a mesma visão, a gente divide as mesmas vontades. Isso é o estar em Cristo. Dele vem a vida eterna. Lá no verso 6, o que a gente leu? Manifestei o teu nome aos homens que me deste nesse mundo. Então, Deus ele separa pessoas que vão ser salvas por Cristo e entrega essas almas para Cristo, entrega essas vidas. E aí Jesus está falando que ele manifestou o nome de Deus para essas pessoas. E o que a gente tem manifestado aos homens? De novo, somos a imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Somos resgatados, somos filhos gerados nesse mundo, resgatados por Cristo. Então, se a gente tem que ter o caráter de Cristo, se a gente tem que ter imagem e semelhança de Deus, e Jesus manifesta sempre o nome de Deus, eu acho justo a gente se perguntar, o que a gente tem manifestado? Que nomes que a gente tem pronunciado e anunciado? O nosso, o da nossa denominação, o de homens que a gente aprecia? O que a gente tem manifestado? No verso 6 diz assim: eram teus, tu nos confiaste. E quando a gente recebe aquela missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho, fazer discípulos, a gente tem que tomar muito cuidado com um erro que é muito comum. Quando a gente faz um discípulo, esse discípulo não é nosso. As ovelhas, porque eu tenho X ovelhas, a gente não tem ovelha nenhuma. As ovelhas são de Cristo, os discípulos são de Cristo. As pessoas podem ter sido confiadas a gente para serem cuidadas, mas elas sempre são de Deus, nunca são nossa propriedade. No verso 6 continua: eles têm guardado a tua palavra. Está falando dos discípulos. Nós somos os discípulos aqui. E quando fala eles têm guardado a tua palavra, não é no sentido de eu peguei lá o livro, né, na forma de pergaminho, ou peguei a Bíblia e eu guardei na estante. Esse era um conceito, por exemplo, que os religiosos não entendiam. Eles guardavam, liam e guardavam de novo. Mas o significado discípulos são aqueles que guardam a tua palavra, o significado é discípulos são aqueles que praticam a tua palavra. Discípulos são aqueles que praticam a palavra de Deus. Aqueles que recebem a palavra e não ficam se justificando, se desviando dela, distorcendo o conteúdo do evangelho, o conteúdo da palavra de Deus para se justificar. Falamos disso semana passada sobre o evangelho Nutella. Somente quando a gente recebe e guarda, ou seja, pratica a palavra de Deus, é que a gente começa a conhecer verdadeiramente a Cristo. Sai daquele conhecimento do intelecto. Eu sei o versículo, eu sei o louvor, eu sei a história, mas eu entendi o princípio por trás disso e eu pratico isso.
O dia que a gente estiver nesse nível, então a gente está verdadeiramente em Cristo. No versículo 11 a gente lê: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, aqui outra parte super importante da oração de Cristo, ele está pedindo para Deus para que os discípulos ajam em unidade. Sabe o que é interessante pensar sobre unidade? A gente já vai ver isso na mensagem. Quando a gente fala em unidade, muita gente entende que a gente tem que se amar, se gostar e ser uma unidade nesse sentido de a gente faz tudo junto e a gente pensa do mesmo jeito e a gente tem os mesmos sentimentos e a gente enxerga o mundo do mesmo jeito. E se eu te falar que o que Jesus fez foi diferente disso? Muito tempo atrás eu preguei sobre homens absolutamente diferentes que Jesus chamou para ser discípulo. Mateus e o Zelote. Eles eram inimigos de morte. Um era nacionalista. Tudo que ele mais odiava era os romanos. Ele participava de um grupo que, se a gente cuidar o que eles faziam na época historicamente, eles eram um grupo terrorista que praticavam um ato de terror contra Roma, matavam, faziam atentados. E aí a gente vê no mesmo grupo Mateus, que era considerado um traidor dos judeus, trabalhava para os romanos, ainda para arrancar dinheiro dos judeus. Então, Jesus não colocou no time dele pessoas que pensam igual, que têm a mesma história de vida, que enxergam as coisas de maneira similar. Não. Mas eles trabalharam em unidade, sim ou não? Eles eram discípulos, eles eram aquele time de Cristo, que fazia o que Cristo mandava, apesar das diferenças, apesar da história de vida diferente, apesar dos sentimentos diferentes. Já pensaram que bonito isso, esse time que Jesus criou? Então Jesus ora para que eles vivam em unidade. E é isso que ele espera da gente, que a gente viva em unidade. A gente pode pensar de maneira diferente. A gente pode ver os fatos de maneira diferente. Mas independentemente disso, a gente tem uma missão. E Jesus espera que a gente trabalhe como time. Assim como eles trabalham na Trindade como time. E ele repete nos versos 20 a 23, acrescentando que a unidade pode e deve ser aperfeiçoada. Jesus ele deixa bem claro como se dá o aperfeiçoamento da unidade lá no verso 23. Ele em nós, nós nele. É assim que ele fala da unidade. É a gente buscar a Cristo e ele está no nosso meio. Isso é a unidade. Quanto mais comunhão a gente tem com Deus, mais comunhão a gente vai ter entre os irmãos. E se a gente pular um pouquinho na Bíblia e for para 1 João 1 e 7, isso é forte, galera. Porque o que a gente lê lá em João 1 e 7 é o seguinte: se a gente não sente vontade ou necessidade de estar entre os irmãos, pode ser um sintoma de que a gente tem tido pouca ou nenhuma comunhão com Deus. Leiam depois em casa, 1 João 1, verso 7. Então, se a gente não tem a necessidade de estar em unidade, de trabalhar como um time só, isso pode ser um mau sinal de que a gente não tem buscado comunhão com Deus. Essa oração de Jesus não se refere à humanidade dos homens que a gente tenta alcançar através de vários eventos. Quantas igrejas fazem eventos, reuniões, almoços, buscam grupos com afinidades? Isso é uma estratégia importante para a gente atrair as pessoas na igreja e manter as pessoas na igreja, para exercitar a unidade, mas a unidade não se dá através dos eventos em si. A unidade como um corpo de Cristo
precisa funcionar sob um comando de uma só cabeça, que é Jesus. Jesus precisa ser o motivo final de tudo isso que a gente faz. Aí a gente vai estar em unidade. Por quê? Ele em nós, nós nele. Foi isso que Jesus falou. Então a unidade vem de Jesus ser o fim de tudo que a gente faz. Encontros, igrejas, passeios, retiros. Em Romanos 12, 5 diz o seguinte: se nós, não exatamente o versículo, mas o que a gente lê lá, que se a gente está sob o governo de Jesus, aí nós somos membros do corpo. É isso que Paulo está dizendo lá. E ele escreve, aí eu vou citar, membros um dos outros. Olha que interessante essa maneira que Paulo descreve. Isso sim é uma unidade. Estar sob o governo de Cristo e sermos membros um dos outros. E aí eu vou reler aquele trecho ali entre os versículos 14 e 19 desse livro de João, que fala o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, em primeiro lugar, Jesus oferece a palavra de Deus, nada mais. A gente falou disso semana passada. Tudo que a gente precisa está na palavra. O que vem do mundo, que é secular, a gente não precisa. Não há distração, não há maneiras de suavizar o evangelho do reino. Não há entretenimento, música, dança, teatro, jantar que precisa ser feito para suavizar. Não tem encontro de negócio, encontro de mulheres empoderadas, encontro de jovens, de universitário, de surfista. Não é isso. Isso pode sim funcionar como estratégia para atrair as pessoas, mas o fim precisa ser Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus não tem parte com isso. Jesus tem parte com a gente tem parte com Ele. Jesus não tem parte com o mundo. E os seus também não têm parte com o mundo, ou seja, a gente também não tem parte com o mundo. Ele diz 2 vezes nessa oração. E será que a gente, como igreja, tem levado isso a sério, que a gente não é do mundo? Ou será que a gente tem tentado se encaixar no quadradinho do mundo mais uma vez? Tudo isso que eu falei aqui, de evento, de estratégia, de abordagem, isso óbvio que não é pecado. Isso pode ser sim uma estratégia, mas mais uma vez eu vou reforçar, não é isso que vai fazer com que a gente enxergue a Deus. O que vai fazer com que a gente enxergue a Deus é ser uma unidade nele, ele na gente, a gente nele. Hebreus 12, 14 nos diz que a santificação é que nos fará ver a Deus. Então por isso que Jesus ora para que o Pai nos santifique. Jesus não está orando para que a gente tenha entretenimento no Pai, para que a gente tenha, sejamos agradados no Pai. O que Jesus está orando é para que o Pai nos santifique. E a prática da verdade é o que nos santifica. E a verdade é aquilo que a gente encontra na palavra de Deus, na vida de Jesus, sim ou não? A verdade não está na opinião dos homens. Pode ser um homem comentando a Bíblia, comentando a palavra de Deus, explicando, mas a verdade está ali na palavra, não está numa opinião fora da palavra. No verso 18, diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E galera, aqui não está falando mundo, planeta Terra. Primeira parte do verso está falando, tu me enviaste ao mundo. Aí está falando, eu vim para o planeta Terra, eu vim para esse espaço físico. E aí depois ele fala, eu também os enviei ao mundo. Só que quando fala, eu os enviei ao mundo, quer dizer, galera, se espalha aí por todo mundo pregar o evangelho e fazer discípulos. E para quem ainda não se tocou, apesar de eu ter comentado já isso algumas vezes, nós fomos enviados para o mundo. Nós estamos passando na nossa vida atual pelo que os discípulos passaram. E depois veio Paulo, e veio Barnabé,
e veio outros que foram enviados ao mundo. Na época, o mundo, ele era concebido, já falei isso, por toda aquela volta do mar Mediterrâneo, quando dizia que a Europa tinha dominado o mundo, a Europa dominava toda essa área na volta do mar Mediterrâneo. Inclusive, na Turquia, até aqui em cima, mais ou menos metade do que é território da Alemanha hoje. Então, os discípulos se espalharam geograficamente para outras nações e Deus nos enviou. Vocês se deram conta disso? Somos discípulos de Cristo e Ele nos enviou ao mundo. E hoje a gente não fala mais uma língua só, aqui nessa célula, aqui nesse grupo. A gente não está mais no nosso país. A gente não está mais interagindo com pessoas só do nosso país ou da nossa cidade. A gente está no meio da missão que Jesus deu aos seus discípulos. Ele nos deu essa missão. Glória a Deus por isso, isso é lindo. Às vezes a gente pensa assim, como eu queria ser um dos 12 discípulos para estar lá na presença de Cristo, para escutar, eu te dou autoridade, vai agora, viaja o mundo, espalhe o Evangelho. A gente está na mesma situação, Cristo está presente hoje, não fisicamente, mas Ele prometeu que Ele vai estar com a gente, Ele deixou o Espírito Santo Consolador, e Ele nos tirou da nossa terra e nos enviou para outro país. E a gente tem interagido com pessoas de vários países, a gente fala no mínimo 2 línguas aqui nessa célula. A gente está vivendo a história dos discípulos. A gente precisa levar isso a sério. A gente precisa trabalhar a comunidade. Em Lucas 9, 1 e 2 diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Em Mateus 28, 19 e 20 diz o seguinte: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 10, 16: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, galera, a gente está no meio da história dos discípulos, a gente está vivendo essa história. Se a Bíblia tivesse sendo escrita hoje, a gente talvez estivesse lá. E eu não estou falando no sentido de que vaidade, a gente é super santo. Eu estou dizendo, se a Bíblia tivesse retratando hoje uma questão missionária na Alemanha, talvez ia ter um versículo citando a gente, porque Jesus nos enviou para fazer discípulos de todas as nações. Olha que lindo isso. Então que a gente encontre alegria nisso. Amém? E quando Jesus envia os discípulos, ele fala: eu te dou autoridade sobre os demônios para curar, para libertar. Então a gente tem essa autoridade. Por que a gente não está exercendo ela? O que falta para a gente exercer? E outra coisa, fala sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai ter batismo nesse ano que está iniciando aqui, galera. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente vai batizar pessoas. Em nome de Jesus a gente vai batizar. A gente precisa sim ser prudente, mas ser simples. Simplicidade de Cristo. Mas prudente. Não precisa se expor. Não precisa. Jesus, quando não estava na hora dele ainda começar a ser perseguido e ser preso, ele desviou o caminho de uma cidade para outra para não passar por uma onde as pessoas estavam à procura dele. Não significa que a gente tem que se expor a risco. A gente tem que ser prudente. Mas a gente tem que seguir em frente. Versículos 24 a 26 diz o seguinte, de novo ali no texto que a gente leu no início: Pai, a minha vontade é que, onde estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci.
e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então Jesus finaliza a oração revelando a vontade dele. Mais uma vez, que nós estejamos com ele, sempre com ele. Olha que lindo isso. Vamos pensar com a nossa cabeça humana, limitada, cheia de pecado, cheia de rancor, que às vezes se expõe ao ódio. Vou falar por mim pelo menos, tá? Galera, se um grupo de pessoas, ou uma cidade, ou um país, me manda ser espancado, crucificado, humilhado, cuspido, chutado, chicoteado, tomar soco na cara, eu nunca mais quero chegar perto dessa galera. Eu nunca mais quero chegar perto, eu vou odiar eles de morte. Eu posso até, por ter um coração cristão, não amaldiçoar eles, mas eu vou odiar eles e eu não quero estar na presença deles. A Bíblia, quando nos fala sobre perdoar, a Bíblia não diz que perdoar é voltar a conviver. Não é o que a Bíblia fala. Por quê? Porque a gente perdoa, mas o nosso coração é assim, a gente não quer conviver. Quem nos machuca, quem nos fere e a gente libera o perdão, a gente pode de todo o coração liberar o perdão e não guardar rancor, mas na maioria das vezes a gente não quer nem conviver com essa pessoa. O que Jesus está falando aqui? Eu quero estar na presença deles. Apesar do que a gente fez para Cristo, Ele quer estar na nossa presença. Olha o que é o amor de Cristo. Olha como Ele nos educa, nos ensina, nos ministra. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, algumas perguntas pertinentes. Será que a gente sabe onde Jesus tem estado? A gente tem buscado estar onde Jesus está para que estejamos nele? Porque ele fala, eles estejam em mim e eu esteja neles. Jesus já orou como testemunhas, de maneira que está escrito num livro há milhares de anos, 2000 anos, quase 2000 anos, está escrito num livro, como testemunha, que ele ora para o Pai, eu quero estar neles. E a gente tem falado isso, que a gente quer estar em Cristo, a gente tem buscado estar em Cristo, a gente tem estado com Ele. É Jesus que tem nos guiado ou a gente que tem andado pelos nossos próprios caminhos, seguindo nossas inclinações carnais? E carnal, não estou falando nada de sexual. O carnal aqui é eu pender para o lado da preguiça, da negligência, de priorizar outras coisas, de parar de confiar em Cristo, confiar em mim mesmo, de começar a escutar opinião dos outros ao invés de eu abrir a Bíblia, ler e pedir para o Espírito Santo me revelar. Qual vontade tem prevalecido nas nossas vidas? A dele ou a nossa? Quando Jesus tem dito, faz isso, essa é a direção. Qual vontade tem prevalecido? Vocês lembram do que a gente falou na semana retrasada sobre o barco? Jesus fala para os discípulos, entra no barco, atravessa o mar que eu encontro vocês lá. O que os discípulos falaram? Jesus, mas tá chovendo, tem tempestade, tem vento. Jesus falou, vai. E eles insistem, não, Jesus, mas veja bem, o Senhor nem com a gente vai, mas eu vou encontrar vocês lá. Mas Jesus, ó a tempestade que está aí. E aí a gente olha para essa história e a gente pensa assim, por que eles não confiaram em Jesus e não simplesmente atravessaram, pegaram o barco e atravessaram apesar das circunstâncias? É tão óbvio, né? Mas por que a gente acha isso tão óbvio, tão fácil quando a gente lê essa passagem na Bíblia, mas quando é para a nossa Bíblia, quando é para a nossa vida, a gente se comporta diferente? Jesus dá uma direção e fala, vai. E a gente começa, não, Jesus, mais isso, mais aquilo.
Aí o nosso coração e a nossa vontade, o nosso desejo começa a se manifestar. E a gente começa a questionar, mas isso e mais aquilo. E Jesus falou, vai, faz isso, eu te dei a direção, vai lá. E a gente, não, Jesus, mas veja bem. Então qual vontade tem prevalecido, a dele ou a nossa? É errado a gente se perguntar, se questionar? É óbvio que não. O errado é Jesus dar uma direção e a gente insistir. A pergunta honesta, ela é muito bem vista por Deus. Jesus, eu entendi a tua direção, só que eu tenho uma pergunta honesta para te fazer, eu quero abrir meu coração. Trabalhe no meu coração, eu estou com essa e essa dúvida, essa e essa preocupação. Me traz paz. Não tem problema nenhum. Deus, ele é maravilhoso. Olha quantas vezes Deus respondeu essas perguntas de Moisés, por exemplo. O amor com que Jesus respondia as perguntas dos discípulos. O problema é quando a gente insiste em querer fazer a nossa vontade. Aí é que está o problema. Jesus termina a oração que ele fez aqui em João da mesma maneira. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. E qual o nome de Deus que nos foi revelado por Jesus? Cara, tem tanta coisa, né? Tem tantas maneiras que a gente vê a Bíblia chamando Deus. A gente vê no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Seria interessante a gente pegar, fazer essa lista completa para ter uma figura assim, né, de tudo que Deus representa. Se a gente for pegar, por exemplo, profetas lá no Antigo Testamento, Deus era chamado de poderoso, Criador, justiça nossa, Deus proverá, minha bandeira, pastor, o eterno, Rei dos exércitos, o grande eu sou. Mas o que Jesus revela para a gente? Abba, Pai. Foi esse Deus que Jesus nos revelou. Olha que bonito. Abba, Pai. Chama de Pai. O nome revela todo o amor e o propósito eterno de Deus. É Pai. Jesus vem revelar esse Deus para a gente. Não é mais só o poderoso, o Criador. Lembra que eu falei no início? Aquela imagem do Deus, uma criatura divina, superior, sublime. Jesus vem trazer todo um novo entendimento. Ele vem trazer a questão de paternidade, amor de Pai. E se Deus mandou Jesus para que a gente conhecesse essa revelação do Abba, Pai, é para que a gente possa conhecer, usufruir dessa paternidade e viver em família. Se há um pai, há um filho, há uma família. Então nós somos uma família em Cristo. Ele quer que a gente viva assim, para a glória dele. Isso é a igreja que ele está esperando da gente. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém, galera. Feche teus olhos aí para a gente orar.